Vamos abrir as nossas Bíblias na carta escrita aos Hebreus, no Novo Testamento, capítulo de número 7, aos Hebreus, capítulo 7. Nós vamos ler todo o capítulo. Diz assim a Escritura Sagrada: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimo os homens que morrem, ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia mais do que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei, porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda, se à semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder da vida incorruptível. Porque ele assim testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento, porque aquele que ele disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, de tanto melhor aliança Jesus foi feito fiador. E na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Podeis assentar. Meus irmãos, hoje em dia nós vemos um desmonte de doutrinas clássicas, cristãs, consensuais. Entre elas, aquela concernente ao dízimo, que vem sendo atacada
dentro das próprias igrejas, que historicamente, por muito tempo, defenderam. No passado, quando eu era novo convertido, nós colocávamos como características das seitas a oposição ao ato bíblico de dar o dízimo. Eram os Testemunhas de Jeová, como assim se intitulavam, a Congregação Cristã do Brasil e outras seitas que se opunham à doutrina do dízimo. Mas hoje nós vemos, com o crescimento da avareza em meio a uma sociedade de consumo, a facilidade com que muitos vêm contestando o ato bíblico de dar o dízimo. E vamos entender sobre este assunto dentro de uma amplitude maior nessa noite. O tema da minha mensagem é sobre o dízimo e a dispensação da graça, a dispensação atual na qual nós nos inserimos, a era da igreja em que nós estamos. Eu tenho pregado aqui que o Velho Testamento, ele não fala da igreja, de modo explícito não. Fala dos gentios, dos povos, fala da nação de Israel com a qual Deus fez uma aliança. Mas a igreja é um mistério oculto nas escrituras do Velho Testamento. Há alguns elementos indicativos de que ela viria a existir. E Deus deixou esses elementos indicativos exatamente para que nós pudéssemos mostrar, por exemplo, aos judeus, dentro de que parte do Velho Testamento a igreja poderia ser indicada, relacionada, embora não de modo explícito. Eu falei neste domingo que o Velho Testamento falava de um tempo em que a nação de Israel rejeitaria a Deus e que Deus se abriria aos gentios, mas não diz de que forma. Fala dos povos, das outras nações, que Deus iria enciumar Israel, no momento em que Israel estivesse rejeitando a Deus, com um povo estranho, mas não diz que povo estranho era esse. Nas 70 semanas que Deus decretou de anos para restaurar a nação de Israel, a gente percebeu um intervalo entre a 69ª e a 70ª, onde acontecimentos históricos são mencionados para acontecer nesse intervalo, mas não é dito para que na profecia esse intervalo fora colocado. E nós vamos entender com a chegada do Novo Testamento que era o momento em que a igreja surgiria. Na carta aos Efésios, capítulo 3, o apóstolo Paulo diz que a igreja é um mistério que esteve oculto nos séculos, mas que agora se revelou aos santos apóstolos e profetas. Ou seja, o mistério que de dois povos Deus faz um, judeus e gentios. Deus desfaz a inimizade, aproxima os distantes pelo sangue. Que nessa era, para além das nações e dos judeus, existe aquele povo em que não há judeu nem grego, escravo nem livre, mas todos são um em Cristo Jesus. Um povo que nesta terra é peregrino, cuja cidadania é celestial. A igreja, com toda essa descrição detalhada e o plano que Deus tem concernente a ela, não fora conhecida nas escrituras do Velho Testamento, embora as brechas foram deixadas para o quebra-cabeça se preencher. O arrebatamento da igreja, por exemplo, não é mencionado no Velho Testamento. Jesus é quem fala em João 14. E quando Paulo fala do arrebatamento, em 1 Tessalonicenses 4, ele diz que está falando como foi-lhe dito pela palavra do Senhor Jesus, evocando João capítulo 14. Se a igreja não era contemplada de modo explícito nas escrituras do Velho Testamento, o arrebatamento da igreja, muito menos. É no Novo Testamento que se tem a revelação do propósito de Deus com a igreja e do propósito de arrebatá-la antes de a última semana profética de que Deus falou a Daniel de 7 anos se cumpra para a completa restauração a Deus da nação de Israel. O Velho Testamento fala
do pacto da lei, como um pacto naquela época atual, mas que iria findar e iria dar lugar a um novo pacto. Mas quando o Velho Testamento fala de novo pacto, não é o pacto de Deus com a igreja, é o pacto de Deus com Israel. Devemos sempre nos lembrar que os textos de Jeremias e Ezequiel, onde Deus diz que vai tirar o coração de pedra, dar um coração de carne, pôr um espírito novo, fazer habitar nos que estão na aliança o seu espírito, aquelas promessas ali, analogicamente, e vamos ver por que nós aplicamos à igreja, nós trazemos para nós por analogia, mas elas foram ditas para Israel. O contexto lá é Deus falando com Israel, que vai fazer uma aliança com o povo de Israel, com a casa de Judá. O contexto lá, inclusive, envolve não apenas essa questão de mudança de coração, de habitação do Espírito Santo, algo que podemos trazer para a igreja, mas lá se fala do povo também voltar à sua terra, de Jesus voltar à terra e a partir de Jerusalém reinar sobre todas as nações, colocando em eminência a nação de Israel. Esta nova aliança profetizada, este novo pacto, vai acontecer no milênio, quando depois da grande tribulação, Jesus voltar para socorrer os judeus que se arrependeram e a ele voltaram. Quando Jesus vier para libertar os judeus das nações que se ajuntarão por influência de demônios contra a nação de Israel, então ele irá implantar o seu governo terrestre milenar e se cumprirá o pacto de que é mencionado lá, o novo pacto, que é com a nação de Israel. Por que Deus não falou da igreja? Ele sabia que a igreja seria constituída, mas eu preguei aqui ultimamente sobre isso. O Velho Testamento não falava explicitamente sobre a igreja para que Jesus pudesse, em absoluta sinceridade, oferecer o reino a Israel. O que quero dizer com isso? Se a nação de Israel, quando Jesus tivesse vindo a primeira vez, tivesse se convertido, Jesus teria sido crucificado então não pelos judeus, mas possivelmente pelos romanos, que de qualquer modo fariam isso, ressuscitaria e imediatamente implantaria o milênio, e não haveria igreja na história. Jesus ofereceu isso a Israel. João Batista, quando dizia arrependei-vos, é chegado a vós o reino dos céus, ele queria oferecer ao povo o reino milenar imediatamente. Jesus estava oferecendo o milênio à nação de Israel, se a nação o tivesse recebido. Ele seria crucificado, de outra forma não haveria salvação, nem novo pacto com Israel. Ele iria morrer e ressuscitar, provavelmente pela mão dos romanos, ou de outra forma que a providência iria fazer acontecer. Mas ele imediatamente estabeleceria o seu reino com a nação de Israel. Os discípulos de Jesus entenderam isso, mas a nação não entendeu isso. Jesus pregou o reino, mas pelo fato de a nação ter rejeitado o Messias, a promessa do reino para Israel foi adiada, e a igreja aparece nesse intervalo. Deus, que é presciente e não é pego de surpresa, já sabia que a nação faria isso, que a igreja surgiria, que o milênio seria postergado. Mas se Deus tivesse dito isso de antemão, no Velho Testamento, os judeus teriam se justificado. Não veio o milênio agora, não foi porque nós rejeitamos o Messias, foi porque Deus tinha um plano para outro povo no meio do caminho, para que fosse oferecido com sinceridade o reino a Israel. Então não foi revelado sobre a igreja no Velho Testamento. Mas, como eu disse, estavam lá as frestas, as brechas, as coisas que só fariam sentido se a igreja se constituísse. E então, com a rejeição de Israel, surge a igreja. A igreja, meus irmãos, ela é ligada
a Abraão, não por descendência física, mas por descendência espiritual. Vou lhes explicar. Como os judeus rejeitaram a Cristo, Deus trouxe das promessas milenares para Israel aquelas que eram espirituais para a igreja, o povo a quem constituiu agora. Se nós fôssemos descendência física de Abraão como os judeus, teríamos as promessas físicas de ir lá, habitar na terra da Palestina, no reino milenar, agora mesmo. Mas a nação era que tinha essa promessa de, convertendo-se, ser estabelecida no seu lugar e ter aquelas bênçãos espirituais. A nação de Israel rejeitou. E Deus nos colocou enxertados em Abraão, mas de uma maneira não física, e sim espiritual. E nessa maneira espiritual, as bênçãos espirituais do novo pacto que vão ser derramadas para Israel no milênio se antecipam para nós agora, não as físicas. A igreja, de certa maneira, ela usufrui do aspecto espiritual do que foi prometido para Israel no milênio. Por isso que nós aplicamos aquelas promessas de Deus para Israel a nós, sobre ter um novo coração, ter a habitação do Espírito Santo, mas não aplicamos as promessas de retornar à terra, que não dizem respeito a nós, que não somos judeus, porque o nosso modo de sermos colocados, ligados a Abraão, a quem foram feitas as promessas espirituais, a quem foi feita a promessa também destinada à nação de Israel, a maneira de estarmos ligados a Abraão é espiritual. Então só recebemos a fruição das bênçãos espirituais milenares por antecipação, mas não aquelas relativas à nação enquanto povo nacional que vai ter a sua própria terra e sua própria glória dentro do contexto organizacional do mundo. A Bíblia fala que nós estamos nesse momento sendo abençoados com promessas que Deus fez a Abraão, porque estamos alinhados numa descendência espiritual de Abraão. De que maneira, pastor? Deus disse que no descendente de Abraão, que Paulo disse está se referindo a Cristo, seriam abençoadas todas as famílias da terra. Deus estava dizendo que em Cristo todas as famílias da terra teriam a oferta da bênção da salvação, dos privilégios que inclusive agora há para o crente na dispensação da graça. Quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Nós não recebemos apenas poeticamente, ao abrirmos o coração em fé para Ele, confiarmos nele como nosso Salvador, invocá-lo para ser Senhor de nossas vidas. O Espírito Santo vem a nós e traz Cristo para dentro de nós. Cristo em vós, diz Paulo aos Colossenses, a esperança da glória. Que Cristo habite pela fé no vosso coração, diz Paulo aos Efésios. Ao mesmo tempo, a linguagem é intercambiável. Cristo está em nós e nós estamos em Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Como Cristo é contado na descendência de Abraão, então estando unidos a Cristo, sendo nós agora o corpo de Cristo, sendo os nossos membros, como diz Paulo, membros de Cristo, sendo Ele o cabeça, nós o corpo, unidos a Ele, nós estamos contados na descendência de Abraão. É isso que Paulo diz aos Gálatas. Vamos ver o que a Escritura diz aos Gálatas, no capítulo de número 3, versículo 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Somos herdeiros conforme a promessa. Lá na carta aos Romanos, daqui a pouco eu volto para Gálatas,
Paulo diz que nós fomos enxertados na raiz. A raiz é Abraão, a raiz são os patriarcas, a quem primeiramente o evangelho foi pregado na forma de promessa. E nós somos destinatários destas promessas, porque não sendo nós originários da raiz, não somos descendência física de Abraão, de modo espiritual fomos enxertados na raiz. Diz aí a Bíblia na carta aos Romanos, capítulo de número 11, a partir do verso 15. Porque se sua rejeição, que é a rejeição de Israel, é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Olha o raciocínio de Paulo. Por causa que a nação de Israel rejeitou o Messias, isso criou a oportunidade de surgir a igreja, isso criou a oportunidade de nós sermos enxertados em Abraão e tornados herdeiros das promessas. Se quando eles rejeitaram, vieram para nós as bênçãos espirituais, porque estamos enxertados e ligados à descendência de Abraão de um modo espiritual pela nossa ligação com Cristo através do Espírito Santo, quanto maior não vai ser a bênção quando vier o milênio e a nação de Israel se reconciliar com Deus. E aí teremos as bênçãos espirituais e aquelas bênçãos do mundo físico que os profetas falavam. Se a rejeição dele criou para nós uma antecipação de algumas coisas do período milenar, quanto maior não vai ser a bênção quando nós estivermos na plenitude do novo pacto de Deus com eles. Diz aí a partir do verso 16: e se as primícias são santas, que a origem de Israel, os patriarcas, também a massa o é, e se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, a Bíblia está querendo dizer que os judeus, por terem rejeitado Jesus, foram quebrados, e a gente foi colocado no lugar, enxertado. Deus postergou as promessas para eles, mas nos ligou, através de Cristo, a descendência de Abraão, para que as bênçãos espirituais fossem a nós antecipadas. Ele diz: e se alguns dos ramos dos judeus foram quebrados, e tu, eu sou gentil, tu aqui não é uma pessoa, é o gentil, é o não judeu, e tu sendo oliveira brava, os gentios não estavam dentro do plano de Deus, da aliança mosaica, não conheciam a lei, viviam em profanidades, em pecado, em idolatria, eram como bárbaros. Mas tu, gentio, sendo oliveira brava, foste enxertado. Eles saíram, a gente foi enxertado em lugar deles e feito participante da raiz, que são os patriarcas, e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, não se glorie contra os judeus, porque as bênçãos espirituais que a igreja tem é uma participação antecipada nas bênçãos espirituais que Deus prometeu aos judeus, que eles não receberam por sua rejeição, e agora nós estamos tendo a oportunidade, pelo enxerto através de Cristo na linhagem de Abraão, de ter. Não te glories contra os ramos. Isso é um aviso até para a cristandade. O catolicismo perseguiu os judeus, quando nós deveríamos entender que as bênçãos espirituais que temos é uma participação em bênçãos que Deus prometeu a eles. Não te glories contra os ramos, se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade dos judeus foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe também a ti. Esse a ti, como eu disse, não é uma pessoa, é o gentio, é judeu e gentio. Deus está dizendo que da mesma forma que os judeus rejeitaram e foram quebrados, e nós, sendo gentios, fomos enxertados e surgiu a igreja, da mesma forma, quando a igreja estiver apostatada, então o tempo dos gentios terá terminado e Deus vai se voltar para Israel. Por isso que ele diz no verso de número 22, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, os judeus, severidade, mas para contigo, gentio, benignidade.
se permaneceres na sua benignidade, se os gentios, a igreja dentre os gentios, se mantiver fiel, de outra maneira tu também serás cortado. Deus também vai rejeitar a cristandade, tirar o remanescente pelo arrebatamento e rejeitar a cristandade que ficou, para se voltar novamente para os judeus, que é o que acontecerá na grande tribulação. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados novamente, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar, o que virá no futuro quando eles se arrependerem. Porque se tu fostes cortado da natural oliveira brava, tu gentio, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, os judeus, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Então nós estamos alinhados na linhagem de Abraão, através de Cristo em quem estamos, e as promessas nos alcançam por causa disso. Paulo diz ainda em Gálatas, no capítulo de número 3, o seguinte, a partir do verso 6, assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Abraão creu na promessa do Messias, que ele viria, e Deus atribuiu justiça a ele. Deus considerou diante de seu tribunal justificado. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Paulo diz que nós somos filhos de Abraão pela fé. Paulo diz que nós somos benditos com Abraão, porque como Abraão creu na promessa, nós cremos no evangelho consumado, na promessa realizada, no Cristo que morreu e ressuscitou. Na linguagem de Paulo, na carta aos Gálatas, a promessa que Deus fez a Abraão é equiparada ao evangelho. Ele diz aqui que Abraão ouviu primeiro o evangelho, quando Deus disse que em sua semente seriam abençoadas as famílias da terra. Abraão creu e foi justificado. Nós cremos e fomos justificados. Nós cremos na semente de Abraão e fomos justificados pela fé. Somos abençoados com o crente Abraão, enxertados na raiz, nos patriarcas. Somos em Cristo descendência em sentido espiritual de Abraão. Na carta aos Romanos, no capítulo 4, Paulo estabelece uma coisa interessante. Ele vai dizer o seguinte, em Romanos 3 e 4, ele vai dizer que quando Abraão creu na promessa do Messias, que viria de sua linhagem, creu que Deus iria prover o Redentor, o Salvador, isso lhe foi imputado como justiça. Quando ele creu, ele ainda não havia sido circuncidado. A circuncisão era um rito cirúrgico, símbolo da aliança de Deus com a nação de Israel, a começar pelo próprio Abraão, que foi a origem da nação. A circuncisão removia o excesso de pele do órgão sexual masculino e era o símbolo da aliança. Os judeus começaram a se distinguir dos outros povos mais adiante, porque os outros povos não eram circuncidados e os judeus sim. Quando Deus justificou pela fé Abraão, não havia nação de Israel. Deus disse que dele viria uma grande nação, mas ela não existia. Abraão se torna o primeiro judeu por antecipação quando se circuncida, que passa a ser o símbolo, o marco da nação de Israel. Toda criança judia, ao 8º dia de nascimento, seria circuncidada. Abraão, quando decide circuncidar, é como se ele estivesse ali começando a ser a nação de Israel, ou está se alinhando à nação que dele vai vir. Mas Paulo diz que quando Abraão creu em Deus, e Deus o justificou, Abraão ainda não havia sido circuncidado. E Paulo, a partir daí, constrói
informações doutrinárias maravilhosas. Paulo disse logo a promessa de justificar o homem pela fé em Cristo, de inocentá-lo das acusações satânicas no tribunal de Deus, de absolvê-lo de culpa, de lhe perdoar os pecados. Esta promessa Deus não tem só para os judeus. Deus não quer perdoar só o pecado dos judeus. De outra maneira, teria sido dito que Abraão foi justificado após ser circuncidado, que é quando simbolicamente ele se incorpora à futura nação que vai surgir. Mas Paulo diz, foi antes de ele ser circuncidado. Note, para Paulo isso é importantíssimo, foi antes. Então, ali está pregado o evangelho a Abraão. Não é uma promessa feita só a judeus, é uma promessa feita à humanidade do Messias, de as nações serem abençoadas no Messias, de se formar inclusive a igreja. E Abraão se torna o pai dos crentes, o pai da igreja, porque sem ser judeu ainda, em sentido estrito, não tinha circuncisão, não tinha ainda nação de Israel. Ele creu e recebeu justificação, mostrando que qualquer um pode ter os benefícios do evangelho através da fé. É o que o apóstolo Paulo sustenta argumentativamente. Para Paulo, a promessa de Deus a Abraão é tão o evangelho, que Paulo diz assim, que os judeus que acreditavam que podiam ser salvos pela lei, estavam absolutamente equivocados, porque antes da lei, Deus dera a promessa a Abraão, de salvar a humanidade pela descendência dele. Abraão já exemplificara, por sua própria experiência, que Deus justifica o homem não pelas obras, mas através da fé, porque diz que ele creu e foi justificado pela fé, e foi não circuncidado, e que isso mostra que essa experiência é para todos. Paulo diz, a lei não pode abrogar a promessa, que veio muito tempo depois. A lei foi mal interpretada pelos judeus como um caminho de salvação. A lei, na verdade, ela é para preparar, para melhor entender a promessa. A lei mostra o pecado do homem, para o homem sentir necessidade do Salvador, que está anunciado na promessa. A lei era temporária, mas a promessa é que se materializaria no Evangelho. Evangelho e promessa são a mesma coisa, a diferença é temporal. A promessa é o Evangelho anunciado para se realizar, e o evangelho é a promessa cumprida. Deus prometeu a Abraão o Messias para morrer pelos nossos pecados e ressuscitar o terceiro dia, era a promessa. Evangelho quer dizer boas notícias, já aconteceu, é a promessa cumprida. Mas nós temos o que aprender com Abraão para nós, porque ele não viveu sob a lei que veio para a nação de Israel, ele viveu sob a promessa. E nós vivemos sob o evangelho. Abraão foi justificado pela fé, não sendo circuncidado, indicando que sob o evangelho Deus tem a promessa de salvação para todo o que crê. Nós somos filhos de Abraão pela fé, nele herdeiro das promessas. Agora vamos ver o que a Bíblia diz em Gênesis, capítulo de número 14. A partir do versículo de número 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou, ou seja, Abraão, e disse, bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Observe, Abraão aqui dá o dízimo a Melquisedeque, um sacerdote que apareceu-lhe logo em seguida
a uma guerra, onde ele ficou com muitos bens que tomou dos inimigos. É interessante, irmãos, observar que a Bíblia não registra isso em vão. A propósito disso, não havia lei de Moisés e Abraão deu o dízimo. E o detalhe que você precisa ter em conta: quando Abraão deu o dízimo, ele não era circuncidado. Se quando ele creu e foi justificado pela fé, isso serve para nós de entendimento de que a promessa de justificação é para todos e não só para os judeus, porque ele creu e foi justificado não sendo circuncidado, pois vivendo sob a promessa, que é o Evangelho em estado prenunciado, não havendo ainda a lei de Moisés, nem tendo ele sido ainda circuncidado, ele deu o dízimo ao sacerdote Melquisedeque. Esse sacerdote Melquisedeque é um tipo de Jesus, é mais do que um tipo, daqui a pouco eu vou falar disso, mas ele é um tipo de Jesus. Se você prestar atenção, você vai ver as semelhanças. Ele aparece misteriosamente na história, o autor da carta aos Hebreus explora isso. Ninguém sabe quem era o pai dele ou a mãe dele, por certo teve, mas ele não era sacerdote em razão de pertencer a uma tribo, porque não é salientado quem era seu pai, quem era sua mãe, qual era a sua genealogia. E nisso foi feito, diz o autor da carta aos Hebreus, semelhante a Jesus, porque como o corpo de Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, então Jesus não participava da carne e sangue de Maria e nem veio da semente de José, sem pai e sem mãe. Foi contado ele em genealogia, mas a rigor ele não teria, embora fosse contado na genealogia de Abraão, porque nasceu através de Maria, mas nasceu por obra do Espírito Santo. E diz o autor da carta aos Hebreus que o sacerdote Melquisedeque era como Jesus, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Esse aspecto, feito em tudo semelhante, diz lá o texto que lemos, ao Filho de Deus. E mais, na lei, o sacerdote não era rei e o rei não era sacerdote. A casa real que Deus abençoou foi a casa de Davi. E os sacerdotes eram ligados a Arão, a tribo de Levi. O sacerdote não era o rei não era o sacerdote, mas Melquisedeque era sacerdote e rei de Salém. Ele era sacerdote e rei, como Jesus. Jesus é o nosso sumo sacerdote, mas ele também é o descendente de Davi, prometido para ser rei para a nação de Israel. Ele é da tribo de Judá, da tribo real, ele é rei e sacerdote. Melquisedeque era rei de Salém. Salém é de onde veio a palavra Jerusalém. Ele era rei daquele lugar onde Deus prometeu sediar o reino da casa de Davi e do Messias. Melquisedeque em tudo revela-se de acordo com Cristo. Os sacerdotes da lei ofereciam sacrifícios. Jesus ofereceu um sacrifício único e de valor infinito, levou o seu sangue ao tabernáculo celestial, apresentou ao Pai por nossos pecados, mas instituiu aqui para que nos lembrássemos a ceia com pão e vinho. Melquisedeque antecipa a ceia. Ele chega a Abraão não com sacrifício de animal, ele chega com pão e vinho. Com pão e vinho, observe. Mas muito mais do que dizer que Melquisedeque é um tipo de Cristo, o autor da carta aos Hebreus diz que Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele diz que Melquisedeque cria uma ordem sacerdotal da qual Jesus é o continuador e substituto. Portanto, meus irmãos, Jesus é para nós hoje o que foi Melquisedeque para Abraão. Ele é o sacerdote vigente,
não nos termos da lei, mas nos termos da promessa e do evangelho. Por isso ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Nos Salmos isso foi profetizado. Deus jurou que levantaria o Messias como um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é o Melquisedeque, o sacerdote da ordem de Melquisedeque para nós. E nós somos filhos de Abraão pela fé. Jesus é rei e sacerdote como Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, pelo menos da forma como se sabia. Jesus é rei de Salém, é o rei da paz, é o rei da justiça. Nós somos filhos de Abraão, ele é o sacerdote. Melquisedeque levou pão e vinho para Abraão. Jesus partiu o pão e deu aos seus discípulos. Deu cálice aos seus discípulos, disse: fazei isto em memória de mim. E Jesus não terá substituto, porque ressuscitou e vive para sempre. É sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós estamos numa situação, irmãos, dispensacional, equivalente à de Abraão. Não foi mencionado ali sobre Melquisedeque em vão. A Bíblia Sagrada diz, lá em Romanos, no capítulo de número 15, versículo 4: porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Se a Bíblia fala em Melquisedeque lá, tinha uma razão de ser. Tudo que foi escrito tem um propósito para ensino, foi escrito. Abraão creu, isso lhe foi imputado como justiça antes de ser circuncidado. É a promessa universal do evangelho para judeus e gentios que crerem, para serem um só corpo, sendo justificados pela fé no Senhor Jesus. Antes de ser circuncidado, Abraão deu dízimo a Melquisedeque, não sendo, portanto, ainda caracteristicamente um judeu. E nós damos o dízimo também ao sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que é Cristo. Uma coisa interessante, irmãos, é que de acordo com Hebreus, o que caracteriza o sacerdote é que ele recebe o dízimo. É o que caracteriza. Você diz: o que caracteriza o sacerdote é oferecer sacrifícios. Bem, os sacrifícios eram oferecidos pelos sacerdotes da lei, da ordem de Arão, da tribo de Levi. Mas Melquisedeque não ofereceu sacrifício. Qual foi o sacrifício que Melquisedeque ofereceu? Antes, naquele tempo, eram as próprias pessoas que ofereciam sacrifícios. Abraão oferecia sacrifícios, não precisava de Melquisedeque. Noé ofereceu a Deus sacrifício, não precisou de um sacerdote. Portanto, muito embora os sacerdotes da lei oferecessem sacrifícios, e Jesus, nesse aspecto, tomou-os como figura para oferecer o sacrifício perfeito, o sacerdócio anterior de Melquisedeque não envolveu sacrifícios. Mas o que era comum a todos os sacerdotes, sejam da ordem de Melquisedeque, sejam da ordem de Arão, é que eles recebiam dízimos. Então, em outras palavras, se você dá dízimo a um sacerdote judaico, você vive sob a lei. Se você dá dízimos a Jesus, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, você dá dízimos a Cristo e o reconhece como seu sacerdote. Mas se você não dá dízimo algum, você não tem sacerdote nenhum. Porque o que caracteriza lá em Hebreus 7 o sacerdote é aquele que recebe dízimos. Se você dá dízimos num templo judaico, que não existe mais no momento, mas se você desse lá, então era o sacerdote de lá que você reconhecia. Se você dá a Cristo, é ele que você reconhece como sacerdote, no caso, segundo a ordem de Melquisedeque, perpétuo e permanente. Se você não dá dízimo, você não tem sacerdote algum, porque de acordo com Hebreus, o sacerdote é aquele que recebe dízimos. É interessante, irmãos, que alguém pode perguntar: pastor, como é que a gente dá o dízimo a Cristo? Dando à igreja enquanto comunidade, não aos pastores, mas à igreja.
De acordo com o Novo Testamento, Jesus se identifica, se incorpora com a sua igreja. Por isso que a Bíblia diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, Jesus falou, estou eu no meio deles. Por isso que quando Saulo de Tarso perseguiu a igreja, Jesus disse, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Por isso que em 1 Coríntios 12, verso 12, a Bíblia diz, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. Ele compara Cristo com a igreja, ele diz que a igreja é Cristo. Como o corpo tem muitos membros, assim também é Cristo. Verso 13, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Nós damos o dízimo a Jesus, quando a gente dá à comunidade com a qual ele se identifica. Ele diz que ele é a igreja. Ele disse a Saulo, por que tu me persegues? Quando persegui a igreja, como um corpo tem muitos membros, assim também é Cristo. Onde estiverem 2 ou 3, Jesus disse, eu estou lá. Ele se identifica à comunidade, dá o dízimo a Jesus, ao sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, é dar dízimos à comunidade. Meus irmãos, só isso já encerraria o assunto sobre o dízimo. Só isso já seria bastante, mas nós veremos mais coisas ainda. Alguns, por exemplo, dizem assim, mas está escrito que Abraão deu o dízimo naquela vez a Melquisedeque. Quem garante que ele dava sempre? Lá em Hebreus diz que Abraão deu dízimos no plural a Melquisedeque. E outra coisa, assim que ele saiu da batalha com os bens, Melquisedeque apareceu para receber o dízimo. E a Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então aquilo não foi uma única vez, não foi um único episódio. Veja em Hebreus 7, que coisa interessante, irmãos. Hebreus 7 diz assim no versículo 8: e aqui, esse aqui são os sacerdotes da ordem de Arão, são os sacerdotes da lei, os sacerdotes do templo judeu. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Os sacerdotes do templo morriam e aí vinham sucessores. Ali é referência a Abraão, como Melquisedeque. Ele faz anteriormente os 2 relatos de Abraão dando dízimo a Melquisedeque e depois dos dízimos que são dados aos sacerdotes da lei. Aí ele diz, aqui, que foi o que ele falou por último, os sacerdotes da lei, tomam dízimos homens que morrem. Ali, no caso de Abraão, porém, aquele de quem se testifica que vive. Essa passagem vai dizer muito mais coisa do que você pode imaginar. Acompanhe comigo. O tempo é presente aqui, não é num tempo histórico, não, aqui. Certamente tomam dízimos homens que morrem. Note, ele não diz tomavam. Tomam. Por que ele diz tomam? Porque na época em que essa carta foi escrita, ainda não havia ocorrido a dispersão dos judeus, o templo ainda estava lá, os sacerdotes ainda estavam no ofício, e eles estavam dando dízimos aos sacerdotes. Por isso que o tempo é presente. E aqui certamente tomam, eles estavam tomando. Não é tomavam, porque quando a carta foi escrita, o templo estava funcionando, os sacerdotes estavam lá recebendo dízimos. Isso é tão verdade que em Hebreus 8, versos 4 e 5 diz assim: ora, se ele estivesse na terra, Jesus, que está no céu, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Ele está dizendo, se Jesus estivesse aqui na terra, não seria sacerdote, porque ainda tem os sacerdotes daqui, os do templo lá. Ele é um sacerdote por nós lá no céu. Naquela época ainda estavam lá os sacerdotes judeus, ainda estava funcionando o templo. Aí ele diz no verso 5:
os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se mostrou. Então, voltando lá para Hebreus 7:8, quando ele diz: aqui certamente tomam dízimos, homens que morrem tomam e não tomavam, é porque estava acontecendo. Pessoas estavam dando dízimo aos sacerdotes, os judeus, não cristãos. Ali, a referência lá a Abraão, porém, aquele de quem se testifica que vive. O tempo verbal é presente também. No templo estão tomando dízimo, tomam agora dízimos os sacerdotes da lei. E ali no templo, ali no caso de Abraão, tomam dízimos, o tempo é presente. O tempo é presente. Alguém vai dizer: pastor, Abraão viveu há muito tempo atrás. Como é que ele diz no tempo presente? Que ali tomam. Por que ele não diz tomavam? Por que ele diz tomam? Porque Abraão ainda está dando dízimo a Melquisedeque. Porque nós somos filhos de Abraão. Se você acompanhar o texto, ele vai dizer que Levi deu dízimo a Melquisedeque porque estava nos lombos de Abraão. Ou seja, a tribo de Levi, que nem existia na época de Abraão, Paulo diz, deu dízimo, ou quem tem escrito a carta aos Hebreus, deu dízimo porque veio de Abraão. Potencialmente eles estavam em Abraão, vieram de Abraão, deram dízimo através de Abraão a Melquisedeque. Pois nós que estamos ligados à descendência espiritual de Abraão por meio de Cristo, nós somos filhos de Abraão pela fé. Abraão está dando dízimo hoje, através de seus filhos. Por isso que ele diz: tomam, no presente não tomavam. Nós estamos dando dízimo e Abraão em nós está dando o dízimo. E aqui diz, falando de Abraão, ali tomam dízimos no presente, aquele de quem se testifica que vive. Mas Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Mas, meus amados irmãos, se Melquisedeque criou a ordem da qual Jesus participa, então Abraão deu dízimo a Jesus, aquele de quem se testifica que vive. Eu não sei se você percebe os cruzamentos temporais. Ele está querendo dizer que Abraão está ainda hoje dando dízimo através de nós, e que Abraão, mesmo naquele tempo, tendo dado a um homem que foi Melquisedeque, ele deu àquele de quem se testifica que vive, que é Cristo. Porque Melquisedeque criou a ordem da qual Jesus participa. Porque nós, filhos de Abraão, estamos dando dízimo a Cristo. Nós estamos dando dízimo àquele de quem se testifica que vive. Não é só um fato histórico, não. Abraão deu dízimo a um homem, mas o texto diz que ele deu dízimos a Jesus. Como pode ser isso? Abraão deu dízimo no passado, mas aqui está dizendo que aquele de quem se testifica que vive, que é Jesus, que está aqui no presente, está tomando dízimos de Abraão. Porque nós estamos dando dízimos, os filhos de Abraão, a Cristo. Jesus está recebendo de Abraão, por meio de nós, os dízimos. Por isso que em Hebreus 7:28 diz: porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu ao Filho perfeito para sempre. Os sacerdotes da lei morriam, mas o sumo sacerdote da nossa confissão, o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, por juramento, Cristo é perfeito para sempre, vive para sempre. Abraão, através de nós, está dando dízimo àquele de quem se testifica que vive. Jesus, aquele de quem se testifica que vive, está tomando dízimos. Quando nós estamos dando, como filhos de Abraão pela fé. E Abraão, quando deu a Melquisedeque, na medida em que Jesus é o que dá continuidade à ordem, e você dá o dízimo à ordem, então ele deu o dízimo a Cristo. Percebemos claramente, irmãos, que o dízimo é para nós hoje. Interessante que os adversários do dízimo dizem assim: mas, de acordo com o Pentateuco, o dízimo
era para a pessoa comprar uma série de coisas que Deus dizia para ela comprar e eles comerem juntos. Não era para dar a um sacerdote, era para eles comerem juntos. Chamar inclusive o levita. Então o dízimo deveria ser para a igreja, fazer festas e coisas desse tipo, ajudar comunidades. Os teólogos da libertação dizem isso, e os equivalentes no meio evangélico aos teólogos da libertação, os da teologia da missão integral, dizem isso. Mas em primeiro lugar, irmãos, se Deus ordenou isso para os judeus fazerem lá no Pentateuco, lá depois do estabelecimento da lei, não tem nada a ver conosco, porque para nós o modelo é Abraão e Melquisedeque. Nós não queremos saber da forma como o dízimo foi estabelecido na lei mosaica, isso foi para os judeus. Nós seguimos o modelo de Melquisedeque. O nosso pacto tem a Melquisedeque, ou a Jesus como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, não é dessa forma que a gente vai dar o dízimo, é como Abraão deu. Mas vamos lá, mesmo com o raciocínio deles, por que é que Moisés mandou isso? Que eles pegassem os dízimos, comprassem, comessem uma série de coisas que estavam bem definidas para comer, chamassem os vizinhos e tal. Por que Moisés disse isso? Porque eles estavam no deserto, irmãos. Não havia um templo. Eles estavam nômades, em caminhada, para eles não perderem o costume de dar o dízimo até que viesse o templo. Moisés estabeleceu isso. Mas a revelação progride dentro da dispensação da lei. Moisés fez um tabernáculo, mas a evolução continua. Depois, Salomão faz um templo fixo. Mudou. Na época que Moisés institui a lei, não tem louvor nem cântico no culto, é só sacrifício. É Davi que, por orientação do profeta, introduz os cânticos dentro do culto. E quando o templo surge, acrescentam-se os cânticos ao culto, os dízimos passam a ser dados todos no templo. Por isso que Malaquias diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Por isso que aqui fala de sacerdotes que tomam o dízimo. Já não era mais feito daquela forma que era feito quando eles estavam em caminhada no deserto. Portanto, passaram a dar o dízimo no templo. Alguém diz: ah, mas eles traziam fruto da agricultura, do plantio. Hoje se dá em dinheiro. Claro, é a evolução do tempo. Enquanto eles foram uma comunidade agrícola, eles davam daquilo que plantavam, que valia como dinheiro. Mas depois que houve, por exemplo, a dominação romana e um processo de urbanização, davam moedas. Quando Jesus fala da viúva pobre, a viúva pobre dá tudo o que tinha, o que ela dá é moeda. Nenhum desses argumentos, portanto, faz qualquer sentido. O dízimo, irmãos, não é uma coisa vinculada à lei de Moisés, é vinculada a uma ordem moral permanente, a uma ordem moral ininterrupta. O que muda na época de Abraão, depois na época de Moisés, agora na dispensação da graça, é a forma de se dar o dízimo. Mas sempre nós temos o dízimo na Bíblia, pertence, como tenho dito, à ordem moral. Vamos ver o exemplo de Jacó. Jacó viveu antes da lei de Moisés. O único referencial que ele poderia ter era seu antecessor, Abraão. Vamos ver a experiência de Jacó. No capítulo de número 28, eu vou resumir aqui para a gente poder caminhar. Jacó, é sabido, enganou seu pai, disfarçando-se de seu irmão, para obter a bênção da primogenitura, que era para o irmão dele. Ele aproveitou-se da falha de visão do seu pai para obter a bênção que era do irmão. Jacó não era convertido ainda, mas quando ele foge, porque o seu irmão sabe e quer persegui-lo, e ele foge de casa,
no caminho ele teve uma experiência que eu considero de conversão. Tanto que Deus, que só fez a promessa a Abraão depois que ele creu, vai fazer a promessa a Jacó apenas depois dessa experiência. Se Deus fez a promessa a Abraão depois que ele creu, presumo que faria a Jacó somente depois que ele cresce. Jacó tem um sonho, e nesse sonho lhe é reiterada a promessa que Deus fez a Abraão, e ele tem uma visão antecipatória de Cristo. Diz aí em Gênesis 28, a partir do 12: e sonhou, e eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Essa escada é Jesus. Ela vai do céu à terra, os anjos sobem e descem por ela, mas quem diz isso é Jesus em João. Jesus lá em João diz: vocês ainda vão se maravilhar, vendo os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus interpreta-se como a escada que Jacó viu. Ele vê essa escada, a mediação entre Deus e os homens. No verso 13 diz: e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado darei a ti, a tua descendência. E continua toda a promessa. Deus vai dizer que vai estar com ele quando ele acorda. Diz aí no verso 16: acordando, pois, Jacó do seu sonho, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Depois dessa experiência, Jacó decide dar o dízimo. Note, ele não dava antes, mas aqui ele tem uma experiência de conversão. Ele recebe a reiteração da promessa que Deus fez a Abraão pessoalmente, e ele responde à promessa da mesma forma, dizendo que vai dar o dízimo. Não havia lei de Moisés, só havia o que ele sabia de Abraão, que Abraão recebera uma promessa e que Abraão dera o dízimo. E aqui ele recebe uma promessa, e sob a luz da promessa, da graça, ele resolve dar o dízimo. Veja aí versículo 20: e Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Observe, o voto tem um raciocínio, com premissa e conclusão. Jacó diz o seguinte: se Deus me for provedor, se Deus me der as coisas, ele diz que vai estar comigo. Eu agora sei que minha vida não está mais ao léu. Eu agora sei que é ele que cuida de mim. Se ele for o meu provedor, com certeza, é a minha conclusão, eu vou reconhecer isso dando o dízimo. Jacó está dizendo: se Deus me prover, se Deus me suprir, como ele está dizendo, ele vai ser comigo. Se isso acontecer, certamente, como quem diz, não tem como não ser de outro jeito, certamente eu vou fazer o que o meu pai fez. De tudo quanto ele me der, eu darei o dízimo. Vamos ver ainda outras passagens. Malaquias, capítulo de número 3. Agora nós já estamos dentro da lei de Moisés. Como eu disse, o dízimo existiu antes da lei, depois da lei, dentro da lei. A forma mudou, mas ele sempre esteve como um mandamento de Deus. Sob a lei, nós temos aqui em Malaquias uma coisa importante, irmãos, porque veja bem, se o dízimo fosse uma coisa só da lei, que deveria caducar no Novo Testamento, terminar quando chegasse a graça, se isso fosse verdade, então o dízimo teria que ser um mandamento cerimonial. Os mandamentos cerimoniais é que se cumpriram quando Jesus veio nele. Eram sombras e não a imagem exata das coisas.
O sábado representava o descanso em Cristo, o sacrifício de animais, Jesus que seria imolado. Uma vez que a realidade passou a existir, o Cristo veio e cumpriu aquilo que aquelas coisas representavam, elas se foram. Mas a parte moral da lei, não furtar, não matar, essa é eterna. Porque Deus não muda a sua natureza santa. O que lhe é ofensivo hoje, será também amanhã, dentro da ordem moral. As cerimônias eram temporárias, porque eram prefigurativas, o cumprimento veio, elas não tinham mais necessidade. Mas os mandamentos morais são eternos, existiam antes da lei, depois da lei, durante a lei. Deus não muda aquilo que é certo e aquilo que é errado. O dízimo seria uma sombra de alguma coisa futura? Para alguém dizer que o dízimo é simbólico, tem que dizer de que é símbolo. O dízimo seria símbolo de quê? O que é que se cumpriu na graça que dispensa o dízimo porque ele não é mais símbolo? Nós não temos nada disso. E Malaquias ainda vai associar o dízimo com o mandamento do decálogo, de não furtar, de não roubar. Um mandamento moral e permanente. Malaquias 3, a partir do 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. A linguagem moral, não simbólica. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda essa nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, nisto diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Notemos, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para quê? É um símbolo? Não, para que haja mantimento na minha casa. Se era preciso levar dízimos para manter um templo, quanto mais não será necessário que venhamos a dar dízimo para cumprir o ide, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulo de todas as nações, que é algo muito maior, irmãos. Ainda dentro dessa lógica do roubo, vamos ver o que a Bíblia diz em Romanos. Acompanhe comigo, Romanos, capítulo de número 2. Antes de eu ler, eu quero dar aqui uma explicação. Romanos 1 e 2 tem por objetivo mostrar que todos pecaram, que é a conclusão que está em Romanos 3. Romanos 1 fala da depravação dos gentios, como eles são devassos, inclusive fala da sodomia. Em Romanos 1, Paulo diz que eles não tinham desculpas. Aliás, no capítulo 1 e 2, ele vai dizer que eles, os gentios, não tinham desculpas. Porque se eles não conheciam a lei como foi revelada a Moisés, eles tinham a lei escrita na sua consciência, porque o certo e o errado, todo mundo tem consciência para saber. No capítulo 2, Paulo vai falar do pecado dos judeus. Em nenhum momento ele vai falar de transgressão da lei cerimonial. Sabe por quê, irmãos? Porque o objetivo é mostrar que todos pecaram. Então ele não vai atrás de cerimônias, porque cerimônias foram provisórias, só para judeus. Ele vai atrás de pecados, que são pecados para todos. O objetivo de Romanos 1 e 2 é mostrar, gentios transgrediram a lei de Deus, que é conhecida pela consciência e foi revelada por Moisés. Judeus transgrediram a lei de Deus, que é conhecida pela consciência, foi revelada por Moisés. Ele não vai falar de mandamentos cerimoniais, vai falar de mandamentos permanentes, vai falar da ordem moral violada, dos 10 mandamentos. E ele vai dizer no capítulo 3, então todos pecaram e precisam, portanto, de salvação. É o que ele vai concluir. Então ele não vai entrar em transgressão de cerimônia que valeu só por um tempo definido. É transgressão moral. Vou dar um exemplo aqui, Romanos 2,
Versículo 1: portanto és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julga o outro, pois tu que julgas faz o mesmo. Ele está falando, portanto, da hipocrisia dos judeus. Ele vai falar que judeus dizem para não adulterar, mas adulteram, dizem para não furtar, mas furtam. Ele vai falar de mandamentos morais. Agora veja Romanos 2, 21 e 22. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo. Ele está falando para o judeu. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Agora veja o 22. Tu que dizes que não se deve adulterar, adultera, só mandamento do decálogo, né? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio. Sabe qual é a tradução literal dessa passagem? Você vai encontrar na atualizada em quase todas as outras traduções. Essa aqui não está errada, mas não diz direito. As outras são mais literais. Diz assim: tu que abominas os ídolos, furtas os templos, roubas os templos. Ele está falando só de mandamento moral, furtar, adulterar, não tem um cerimonial aqui. Mas ele diz que o judeu que abomina os ídolos, rouba os templos. Eu vou pegar 2 comentários aqui para mostrar para vocês o entendimento dessa passagem. Aqui a Bíblia do Estudo Dake, que é pentecostal, diz aqui o comentário sobre esse versículo, tem a palavra na gramática, hierosulel, roubar templos. O uso de coisas consagradas para si mesmo tem o mesmo significado de roubar a Deus, de Malaquias 3, 10 a 12. Essa daqui é a Bíblia com comentários de John Wesley. Vamos ver o que foi que John Wesley disse sobre esse assunto, sobre esse versículo. Ele diz: e quanto ao roubo de Deus e do seu altar, isto vinha sendo reclamado desde o tempo de Malaquias. Assim, os exemplos são dados com grande propriedade e justiça. Portanto, meus irmãos, nós vemos aqui que quando ele quer provar que o judeu é pecador, ele não pode provar com um mandamento cerimonial, que era temporário. Ele tem que provar com o mesmo mandamento que um gentil poderia transgredir e ser culpado. O mandamento da ordem moral. Ele usa no meio do não furtar, do não adulterar. Ele usa o não roubar os templos, não sonegar o dízimo. Portanto, faz parte da ordem moral. Jesus, irmãos, reprovou alguém por mandamento cerimonial? De maneira nenhuma. A maior irritação dos fariseus foi que Jesus nem ligava para o sábado como eles desejavam. Jesus ensinou mandamentos de ordem moral. Veja o Sermão do Monte. Foi que Jesus ensinou no Sermão do Monte: a dar esmola sem querer se exibir, a jejuar sem querer se exibir, a dar a outra face, a não se encolerizar contra o próximo, a não cobiçar a mulher alheia. Jesus ensinou mandamentos morais. Nós não vemos ele insistindo nos mandamentos cerimoniais, mas Jesus disse para dar o dízimo. Mateus, capítulo de número 23. Mateus 23, versículo 23. E note, aqui Jesus está falando dos fariseus que eram hipócritas, que gostavam de se fazer de pessoas que oravam muito para explorar a casa dos outros, demorar muito na casa e ganhar jantar por lá. Gostavam de parecer santos, cumpridores dos mandamentos sem ser mandamentos morais. Gostavam de parecer moralistas. Não é questão cerimonial. E entre outras coisas, eles davam o dízimo detalhadamente de cada coisa, para parecer que eram fiéis, mas no coração não tinha nem justiça, nem misericórdia, nem fé. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ele faz questão de dizer: eu estou dizendo que vocês desprezaram o mais importante, que é o que está no coração, justiça, misericórdia e fé, mas eu estou dizendo que vocês não devem abandonar a precisão no dízimo, não. Deem o dízimo.
e tenho no coração justiça, misericórdia e fé. Nós não vemos Jesus mandando alguém fazer um sacrifício, nós não vemos Jesus nem preocupado com a questão do sábado, nem com as tradições judaicas. Os seus discípulos comeram sem lavar as mãos e irritaram os fariseus, mas Jesus levou a sério o dízimo. Jesus levou a sério o dízimo. Provérbios é um livro da Bíblia, irmãos, que não tem nada cerimonial. Provérbios é um livro de mandamentos morais para você ter cuidado em pagar suas dívidas, não sair com prostitutas, e tem lições de sabedoria prática também, mas não tem mandamento cerimonial. Mas em Provérbios diz assim, Provérbios 3, 9 e 10, honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Note, ele diz honra ao Senhor, é honrar ao Senhor, e ele manda que você dê a primeira parte. Tire primeiro o que é do Senhor, comece com o que é de Deus, não usufrua da primeira coisa que você tem, não, dê para Deus a primeira parte. Naquele tempo vinha a primeira colheita, o agricultor queria ficar com ela, mas ele esperava a segunda, a primeira era do Senhor. Portanto, o livro de Provérbios não é um livro cerimonialista, mas traz a importância da contribuição do dízimo, de honrar a Deus com as primícias da nossa renda. Meus irmãos, em termos de mandamentos morais, a graça foi interpretá-los mais fortemente. Se com a chegada da graça, os ritos se foram do velho pacto, porquanto prefiguravam Cristo e Cristo já os cumpriu, os mandamentos morais ganharam interpretação mais ampla, porque você agora tem o Espírito Santo para obedecer, e o homem daquele tempo não tinha. Jesus nunca disse que foi certo o divórcio, mas disse que Moisés suportou o divórcio, permitiu, por causa da dureza do coração daqueles homens. Mas para você que recebeu o novo coração de Deus, quem repudiar sua mulher, a não ser por fornicação, e casar com outra, comete adultério e acabou-se. Deus, irmãos, foi tolerante com muita coisa no Velho Testamento, no campo moral, mas agora você tem o Espírito Santo dentro de você para produzir o fruto do Espírito. Jesus disse: ouvistes que foi dito, não matarás. Mas eu quero aqui acrescentar uma interpretação, não é nada acrescentando o mandamento, mas eu quero interpretar ele mais amplamente. Quem se encolerizar contra o seu irmão já matou, já é assassino. Jesus não amenizou, não, aumentou. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Jesus disse: eu, porém, vos digo, quem olhar para uma mulher com desejo ilícito que não é a sua, já adulterou com ela. Em relação a dízimos e ofertas, Jesus também ampliou, irmãos, porque o exemplo que ele nos deu não foi do fariseu que dava o dízimo contadinho, não. O exemplo que ele nos deu foi da viúva pobre, que deu tudo. Esse é o modelo que Jesus, inclusive, nos deixou, talvez não para a gente fazer igual a ela no sentido de dar tudo, mas para a gente se envergonhar do pouco que faz com ela. Veja o que diz lá em Marcos, capítulo 12. A partir do versículo 41. E estando Jesus assentado defronte à arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Eu quero lhe chamar a atenção, a primeira coisa, Jesus sentou para observar. Jesus observa, meu irmão. Jesus observa, Jesus sabe quem é fiel e quem não é fiel, ele observa. Jesus entrou lá, sentou e ficou olhando. Os ricos davam muito, porque tinham muito. No versículo 42 diz: vindo porém uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valiam meio centavo. Jesus olhou até quanto ela deu. Isso aqui não é uma parábola não, irmão. Jesus ficou olhando.
Jesus olhou quanto exatamente aquela mulher deu. E chamando os seus discípulos, ele chamou para ensinar os discípulos. Disse-lhes: em verdade vos digo, que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhe sobejava, mas esta da sua pobreza deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. O padrão do Novo Testamento é para nós sermos muito mais dadivosos. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Soberano e Altíssimo Deus, nosso Pai,